Ô, Josias, vamos falar sobre Ibanez Rocha? Esse é um assunto também importante, porque o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ele desprezou as ameaças de ataques em Brasília um dia antes dos atos golpistas de 8 de janeiro. Disse ele, abre aspas, já estamos mobilizados, não teremos problemas. Foi o que ele escreveu para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Todas as autoridades estavam extremamente preocupadas com o que podia acontecer e questionando o governador a respeito do que estava acontecendo. A mensagem está na perícia feita pela Polícia Federal no celular do governador afastado. A conclusão que foi enviada ao STF é de que Ibanez não atuou a favor dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, mas as mensagens mostram que o governador minimizou a dimensão da manifestação. Numa dessas mensagens, foi justamente o recado dele, a resposta dele a uma inquietação e preocupação da presidente do STF, Rosa Weber, que falou: já invadiram o Congresso. E ele diz: não, todas as forças de segurança estão nas ruas. E aí, em Josias, o STF diz que ele estava preocupado, que ele não facilitou o 8 de janeiro, no entanto, algumas mensagens deixam dúvidas. O que fica claro para você? Fica claro que o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, ele foi inepto, no mínimo. Essas mensagens, de fato, mostram que ele respondia à tensão do momento, mensagens da presidente do Supremo, Rosa Weber, mensagens do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, mensagens do Flávio Dino, ministro da Justiça. Ele respondia sempre em tom tranquilizador. Não, tomamos as providências, mobilizamos todos os homens. E é muito curiosa a mensagem da Rosa Weber, né? Ela escreve lá: olha, já entraram no Congresso. Como quem diz, estão vindo para cá, o que é que está fazendo? Né? E ele foi sempre contemporizando até a última hora em que ele ensaiou um pedido de ajuda, avaliando que precisaria das Forças Armadas para conter os manifestantes. O que fica claro, Fabiola, é que houve inépcia e um governador do Distrito Federal que tem a incumbência de gerenciar a PM e proteger esse núcleo do poder, ele não tem o direito de ser inepto. Então, nomeou um ex-auxiliar do Bolsonaro, que tirou férias às vésperas do quebra-quebra, e agora ele se finge de inocente, embora a inépcia dele seja evidente. Se a gente for nesse ritmo, Fabiola, o Ibanez não é responsável, o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro também não é responsável, os comandantes da PM estão atribuindo responsabilidade às Forças Armadas, que não desmobilizaram aquele acampamento na porta do QG do Exército, em Brasília. Então, nesse ritmo, daqui a pouco nós vamos concluir que a culpa pela invasão é dos prédios que estavam lá se oferecendo aos manifestantes para que invadissem e quebrassem tudo. Né? Então, quer me parecer que, do ponto de vista jurídico, talvez o Ibanez se safe. Agora, não pode se safar politicamente. Ele politicamente está como que carbonizado. Né? E há uma pergunta, Fabíola, que está boiando na atmosfera sem que ninguém responda. É uma pergunta essencial para elucidar o que aconteceu nesse 8 de janeiro. A Polícia Militar do Distrito Federal eh, já tinha atuado com enorme competência em em outros momentos, quando também houve na capital grandes aglomerações. 7 de setembro do ano passado, 7 de setembro do ano anterior, no dia da posse do Lula. E a pergunta que não foi respondida ainda é por que os manifestantes desceram a esplanada em direção aos prédios da Praça dos Três Poderes. Porque o êxito da operação policial montada nos eventos anteriores, quando também houve multidão em Brasília, o êxito foi explicado pelo bloqueio. Então, a PM bloqueou manifestantes, não descia a esplanada, caminhão, automóvel, não descia a esplanada. Então é preciso que. Até agora essa pergunta não foi respondida. Há inclusive uma mensagem do Flávio Dino para o Ibanez, na qual ele pergunta, a mensagem de WhatsApp. Ele se faz meio de desentendido e pergunta: governador, não entendi como se dará o bloqueio
E quem realizará? Quem está responsável por esse bloqueio? Essa pergunta precisa ser respondida, porque a impressão que dá é que em algum momento essa chave foi virada. Em algum momento a multidão foi autorizada a descer e não desceu de graça. Alguém deu a ordem. Isso não está claro até agora. Nós já passamos já fizemos, o quebra-quebra já fez aniversário de um mês e essa pergunta ainda não foi respondida. Meu receio, ô Josias, é que não seja respondida. A gente tem tantos casos no nosso país que acaba ficando por isso mesmo, né? E é muito grave se isso acontecer, né? Agora, quando você está falando aí da atuação ou não atuação de Ibanez, isso explica o afastamento dele? Ele segue sendo afastado, né? Ele segue afastado do Distrito Federal. E aí é muito curioso, né, Josias, porque esse é um assunto bem que racha bem as pessoas, inclusive juristas, políticos, acharam um abuso o afastamento de Ibanez Rocha, porque ele foi eleito agora em outubro, né? Foi reeleito em outubro para mais 4 anos e é um governador afastado. Quem está no lugar é a Celina Leão, a vice dele. O afastamento dele faz sentido ainda, Josias, ou ele é um abuso? Não faz mais sentido. Esse afastamento do Ibanez, ele ganhou essa aparência de abuso porque ele foi determinado pelo Alexandre de Moraes de ofício. Quando o ministro age de ofício, ele tira a decisão da cabeça dele. Ninguém pediu. A Procuradoria não pediu, a Advocacia Geral da União não pediu, a Polícia Federal não pediu, mas o Alexandre de Moraes avaliou que seria conveniente afastar o governador por 90 dias. Quer me parecer, diante das conclusões da Polícia Federal, diante da análise das mensagens trocadas pelo Ibanez, que ele foi extremamente incompetente. Mas incompetência, do ponto de vista jurídico, não justifica a punição. Então, o que os advogados dele farão agora é juntar essas conclusões da Polícia Federal e fazer uma petição ao Alexandre de Moraes, que, a meu juízo, terá uma certa dificuldade para manter o Ibanez afastado.